Ai, boa noite. Dá para respirar fundo esse engarrafamento que a gente tem até aqui e as dificuldades nossas do dia a dia. Mas interessante, esse texto ele vai falar sobre justamente isso. O tema é a bênção do estímulo, né? Ele vai falar sobre isso, quando dá aquele suspiro, é a busca de um estímulo para que a gente toque adiante, vá adiante e aí mude as coisas. Nós, quando nascemos e somos educados, por vezes, nós somos educados como se a vida fosse se dobrar para nós. Então, nós somos como aquele príncipezinho encantado e a vida vai se dobrar para a gente. Então, a gente tende a criar o nosso filho como um príncipe e as nossas filhas como as princesas. E tecer para ela essa possibilidade, certo, desse mundo, quando eu digo o mundo se dobrar a ela, é porque nós vamos alçar para nossos filhos aquelas perspectivas as mais positivas. Então, como trabalhador, vai alcançar a profissão que ele mais gosta, que ele mais deseja, que ele mais vai ganhar dinheiro, que ele mais vai ter sucesso, os mais que a gente acha que é melhor para ele. E a gente esquece que, por exemplo, para construir um prédio, tem que ter desde o porteiro ao engenheiro, o arquiteto, o mestre de obra, o peão. Cada um tem uma função. Só que nós temos uma distorção a achar que uma função tal dá mais galardão do que a outra, como se algo pudesse ser feito só por essa função. E é mais ou menos a mesma coisa que nós passamos para os nossos filhos. Não ensinamos a eles a serem felizes e plenos naquilo que eles são capazes de fazer. E isso gera um viés muito grande, por quê? Porque, por vezes, por não conseguir alcançar aquilo que os pais transformaram em expectativa, ou são as expectativas dos pais, os filhos se deprimem. A exemplo disso, temos nossa prova de vestibular, como se o único caminho para a realização fosse através do vestibular, de passar em um desses e ir adiante. Aonde, por vezes, nós anulamos outras habilidades e capacidades, porque cada um tem uma habilidade específica. E nós ainda, além do falar do dito do vestibular, nós vamos classificar cursos como excelentes e cursos como miseráveis. Por exemplo, se minha filhinha disser papai, eu também vou ser médica, porque eu sou. Abre os dentes, estou feliz da vida. Se ela disser papai, eu vou ser professora, eu já começo a ficar preocupado. E se ela disser que é professora de primário, pior ainda. Porque nessa terra não se valoriza nada disso. Então, nós vamos começar a perceber que todos não serão doutores. Dentre os doutores, todos não serão os melhores cirurgiões, clínicos, ou o que quer que seja dentro daquela especialidade. Então, nós começamos a criar um rótulo de qualidade, e aí, para concorrer e buscá-lo, as pessoas terminam deixando de viver o que seria a vida. Dentro de uma sinonímia com isso, vamos ver os modelos de beleza feminino. Criaram um modelo, aquele modelozinho Barbie, que é impossível para uma mulher alcançar. É impossível. Se você pegar as medidas, não dá para alcançar aquilo ali. Mas como se aquilo fosse o objetivo a ser alcançado. É que a gordinha não tem vez. Então nós vamos criando vários elementos que estigmatizam, vários elementos que criam uma panelinha do que seria o escolhido e do que seria o melhor, sem olhar para o demais, sem olhar para os demais, como estão, como são. E aí nós vamos esquecer de uma coisa básica, que é aprender a ser feliz com o que nós temos. Porque normalmente, quando nós vamos analisar esse aspecto, do qual trata esse trecho do livro, porque nesse trecho do livro, o pai era um comerciante, e aí deu zebra, como alguns vão quebrar agora, né? Com essa quebradeira que o Brasil vai estar aí entrando, né? Por causa do roubo dos nossos representantes, seja de que partido for, eu vejo ladrão para tudo que é lado. Mas a culpa não é deles, não, a culpa é nossa, que continuamos a manter a mesma coisa. Porque a gente já começa a dizer que rouba, mas faz. Existe o ladrão pequeno e o ladrão grande. Para mim, tudo é ladrão. Mas
dentro desse contexto, nós vamos continuar assim, sempre tendo que voltar no menos pior, no menos ladrão, e continuando a ter sempre ladrões. Até que a gente começa a fazer escolhas diferentes, porque cada povo tem o representante que merece. E isso é importante? É. E o que é que isso tem a ver com o texto? Vamos lá. Porque essa criatura vai... ele não me disse. Fecha o bicho. Aqui... Aí. Volte, que eu não mandei você sair para aí. E aí, então, ele quebra e vai à falência, né? Com isso, várias dívidas. E com as dívidas, ele termina estressado, infarta e morre. Morre, não é de infarto, morre. E a família fica ali na penúria, tendo que se virar. E veja só o que é que acontece. O que é que a mãe faz? Uma sábia senhora... Estavam todos os filhos, vamos colocar aí uns 6 filhos, né? E o negócio pegando. E aí todos aqueles começaram a ver o nível que eles tinham de padrão de vida e como a coisa ficava agora, né? Então, literalmente, todo mundo caindo no desespero. Essa queda no desespero é que ela vai assumir uma atitude que é o que ele vai chamar da bênção do estímulo. Mas, Fernando, essa queda que você está citando de desespero pela família que entrou na quebradeira, não tinha mais como manter o nível econômico que tinha antes, mas antes você estava falando dos aspectos que nós vamos projetar para os nossos filhos ou para nós, e nós terminamos em uma vala por não consegui-los. É porque é a mesma coisa. É a sensação de desespero frente a uma perspectiva a qual você está distante de alcançar. É exatamente a mesma coisa. E como você vai poder se posicionar para isso? Porque, veja, por que é que nós, naquela célebre reunião que vigora o bom senso pleno, chamada reunião de condomínio, vocês devem conhecer, né? Tem uma propaganda até que é legal, né? De um material que eles estão na reunião, e aí é um quebrando a cadeira nas costas do outro, e na hora de escolher a tubulação, salvo engano é tigre ou alguma coisa parecida, eles aí param de brigar e escolhem a tal da tubulação. Uma reunião de bom senso, onde o bom senso de cada um quer olhar só para o próprio umbigo. E a dificuldade que acontece é que quando a gente tem, então, esses momentos assim, né, que a gente vai reunir tudo, vamos entender que é o seguinte: vizinho, às vezes, fica inimigo do outro vizinho. Inimigo do outro vizinho. É a mesma coisa daquele que vem dirigindo, o cara dá aquela cortada na frente dele e segue, e ele quase bate no poste, ele volta, e ele fica irritado, porque ele acha que o cara fez de propósito para ele, de propósito com ele. Conhecia ele assim, adivinhava, tinha telepatia, conseguia saber que era ele, e fez de propósito. Ou seja, era um alucinado, pondo em risco a própria vida e, lógico, a dos outros também. Mas era um alucinado, porque só alguém assim para fazer isso. Então, a gênese que eu quero chegar é que, no momento em que o bom senso que deveria imperar é o do respeito de um ao outro, e eu faço com que uma questão de vizinhança se torne, certo, uma dívida mortal, aonde está verdadeiramente aí o bom senso? Aonde a mulher de um lado deixa de falar com a do outro? E a gente vai perguntar aonde está então o bom senso? Que é poder perceber que o outro não faz aquilo especificamente só para espizinhar você. Mas, assim, às vezes aquela vizinha é miserável. Mas para ela estar perdendo tempo da vida dela fazendo isso, ela está lhe convidando a fazer a mesma coisa. Aí você vai e compra o outro lado. E aí fica uma brigando com a outra. Então, a proposta é que toda vez que o ser humano, em vez de olhar com o estímulo da bênção, que é o olhar adiante, que esse letreiro aí no início do auditório nos diz, é impossível voltar atrás e fazer um novo começo. Porque tudo já foi. Não tem como repetir, como fazer de novo. Mas é possível começar agora e fazer um novo fim. Então, o convite é para que nós possamos entender que aqueles que nos atalham o caminho, buscando nos obstruir a jornada, é justamente a postura e a condição daquele que ainda permanece imerso na ignorância. E que nós
somos tão ignorantes quanto, ou mais, quando deixamos que o outro adentre ao nosso espírito e retire a nossa paz. Então, porque o fulano me fechou, graças a Deus eu não bati no poste, mas eu vou passar o dia ou a semana espraguejando, brigando por causa daquele acontecimento. Ou seja, eu permito que um desconhecido adentre a meu psiquismo e destrua a minha paz daquele dia. Eu dou a ele esse potencial. E veja, estamos aqui numa palestra que faz parte do tratamento de desobsessão. Por que faz parte? Porque a desobsessão é uma abordagem em que vamos buscar desvincular um espírito do outro. A diferença é que está um encarnado e o outro desencarnado. E vinculados por quê? Justamente por essa ignorância. Igual aquela do vizinho do condomínio, que um diz que não fala porque o outro fez isso, o outro não fala porque o outro fez aquilo, e vive naquele inferno, onde era para ser pelo menos uma convivência de pessoas civilizadas. Nem isso é. Então, esse é o aspecto que nós enfrentamos, e esse é o nosso desafio no dia a dia. Aonde eu coloco aí essa projeção dessa imagem das mãos sobre uma peça de barro, porque nós temos o hábito de ainda regredir à nossa infância. E se lembra que eu disse que nossos pais nos educam como se o nosso mundo fosse ser um mundo maravilhoso, como se toda filha fosse ter um marido maravilhoso, todo marido fosse ter uma mulher dito como tal, certo? Em vez de descrever que relacionamento é uma construção que se faz a dois, ou a três, ou a quantos estejam presentes. Não é um presente que cai do céu, é algo que você constrói. Então, a partir daí, ditando que se é uma construção conjunta, tem uma participação de cada um. E o resultado é o resultado sempre de ambos. Então, trabalho, onde você tem que meter a mão na massa e dar a forma, porque nós ficamos ainda aqui regredindo e esperando que um espírito iluminado vá resolver o problema de nossa vida. E vamos entender a desobsessão como tal. Eu vou entrar ali, vão mandar o espírito por raio que o parta, ou então, se for mais caridoso, não, vai mandar ele para nosso lar e eu vou me ver livre. Ou seja, na realidade, eu quero me ver livre dele. E parece que isso resolve. E aí vamos embora esperar que, quanto mais ortodoxo, que apareça Chico. Quanto menos ortodoxo, que apareça o preto velho, o índio, e faça ali que aquilo aconteça. Então, ou seja, nós mais uma vez estamos presos ao mágico. Estamos presos ao mistério, ou seja, aquilo que acontece por um estalar de dedos, que não há uma explicação lógica, não há algo que nos faça perceber e entender como construir aquilo. Então, por exemplo, Mariazinha que está aqui recebe a dádiva, mas João que está aqui não. E por quê? Qual a diferença? Não tem, é um mistério. Não é mistério. É porque é justamente isso. A sua mão é que pode construir a forma das relações nas quais você convive e lidar com o mundo. Lidar com a vida, lidar com os seus problemas. Porque isso é uma escola de aprendizado, esse aprendizado. O aprendizado de se perceber fazendo parte e sendo a principal parte na rede da vida em que partilhamos a caminhada. Mas quando eu falo dessa rede da vida, não é só dos encarnados, os desencarnados também. Porque eles aprendem conosco como nós já aprendemos com eles quando eles estavam encarnados e nós desencarnados. Porque imagine, para eles estar atrás de nós, nós também boa coisa não éramos também. Já tivemos também um período na reticidade. E aí, esse elemento não quer dizer que nós vamos querer fazer exatamente o mal a todo mundo, mas é porque nós desencarnamos no passado e preso ainda a essas necessidades terrenas, a necessidade do que cai do céu e não daquilo que você constrói, certo? Continuamos nessa mesma ambiência, dentro das casas, nos lugares, nos bares, em tudo que é canto. Por quê? Porque continuamos ainda regredindo aquele estágio da construção de um mundo, um Playmobil, que vai cair do céu para a gente. Porque quando o Espírito, em vez de fazer isso, ele diz o seguinte: lembra daquela imagem da mão
e diz o seguinte: a paz que eu quero, quem precisa construir em mim sou eu, e não ninguém. Eu é que tenho que aprender a fechar as portas e não deixar que o incidente no amanhã destrua o meu dia inteiro. Eu é que tenho que permitir que a esperança seja a voz maior que fala em meu coração, para que, tendo um chefe daqueles asqueroso, que busca pisar em mim, dando sempre a promoção ao outro, eu, em vez de me vincular com ódio dele, revolta, querendo que ele infarte, aí vou me ver livre dele, eu começo a utilizar a espizinhada que ele dá como estímulo para que eu procure cada vez mais estudar, me capacitar e ir adiante do que morrer ali, naquele mesmo emprego, naquele mesmo lugar, a reclamar e a falar mal de alguém, porque ele me ofereceu a auréola e eu enfiei o gancho e estou vivendo preso a ele, porque eu não consigo assumir o grande valor do que é a minha liberdade, que é o que vamos chamar de livre-arbítrio, que é construir agora o que eu quero lá para frente. Mas, Fernando, você depende do salário, mas nada faz com que eu não possa durante a noite estudar, durante os finais de semana estudar, prestar concurso e ir adiante. Em vez de olhar a falta, olhar o que há de potencial inusitado em mim. E fazer com que esse potencial se acenda, e acendendo ele, eu me coloque a construir. Porque exatamente aquela criatura que desencarna, e ela aprendeu que a vida é aquela mão na massa, onde é que ela vai estar do outro lado? Quando desencarnar. Como é que ela vai estar do outro lado? Porque a gente fica aqui achando que orador, palestrante, coordenador, presidente de centro, coordenador de reunião, seja, estou falando espírita, mas de qualquer uma outra, chega do outro lado iluminado. Não. Sabe o que é que a gente tem do outro lado? Sabe o que é que a gente tem? Trabalho. Vai se encontrar melhor do outro lado quem conseguiu integrar potencialidades no desenvolver de habilidades. E com essas habilidades, ir adiante. Porque a criatura chega do lado de lá, e se o hábito dela é justamente esse, se autoestimular aí adiante a partir do que tem, quer dizer que chegue ela aonde chegar, aonde ela estará depois será melhor. Eu às vezes não gosto de falar do mundo da dimensão espiritual, porque fica uma coisa um tanto quanto meio etérea, e eu gosto de trazer para a gente aqui. É aquela mesma história. Já se falou antes, aquela história de igualdade, né? Vamos dividir as riquezas para todo mundo. Se dividisse igualmente para todo mundo, eu aninharia para cada um, não ia dar para nada. E aí vamos ver o seguinte, temos o hábito também de valorar, que eu comecei falando daquela situação do médico e do porteiro. Hoje você vai encontrar pessoas de classe pobre, que vive lá com seu 1, 2 salários mínimos, e que vive às vezes mais feliz do que quem vive no grande apartamento, na cobertura, que os vidros do carro são blindados. Só sai na rua com medo de ser assaltado. E só vive desse jeito. Segurança para lá, segurança para cá. E o outro, não. Que só vai se sentir bem se estiver num restaurante em que a comida seja 110% do jeito que ele quer. Aonde o mais simples pegou aquela carnezinha lá, deu a fritada dele, tomou uma cervejinha e está bem com a vida e vai tocando. Vai tocando. Então a gente, quando cria esse elemento de achar que tem alguns rótulos, né, que valem mais, e aí a gente quebra a cara, porque o rótulo não vale nada. Então, na realidade, qual é o valor do espírito? Quem é o presidente da instituição, quem é o orador, é o que é o maior. Não. Sabe onde é que está o valor do espírito? É naquilo que ele é capaz de fazer com que ele recebe. Aí é que está o valor do espírito. Aí é que você mostra o seu valor. Por que você mostra o seu valor? Se você desenvolveu nas encarnações anteriores, e lógico, desenvolvendo integrou, habilidades, eu posso lhe colocar de volta no meio da favela, em uma família que todos sejam drogados, e você não será drogado. Você não se colocará no meio, você irá sobrepor o meio. Você irá mostrar que o meio não lhe determina, mas você pode fazer diferente e mostrar que, seja em que meio que for, você faz a diferença. Essa é a proposta da bênção do estímulo.
Então, por isso, não se apequene pelaquilo que você tem. Busque acionar em você esses elementos internos que possam fazer você alavancar e então ir adiante. Quando eu falo em alavancar e ir adiante, a necessidade básica de nós encararmos as nossas dores. Porque, veja, é impossível você ir adiante sem fazer isso. Há um tempo atrás eu acompanhei alguém que tinha um problema de excesso de peso. Certo? Obesozinho. Era um homem obeso. E aí tinha também insuficiência renal, porque a obesidade também pode, mórbida, levar a isso. E quando ele começou a fazer os tratamentos para buscar emagrecer, começou, lógico, a perder peso. E eu disse para ele o quê? Olha, você pode se desfigurar. O que eu estou chamando de desfigurar é você não se reconhecer mais na imagem que vai estar na frente do espelho. E ele disse assim, não, mas eu tenho alta autoestima. Eu digo, olha, a forma mais fácil de derrubar alguém é insuflar para que ele se ache maior do que o que ele é. Porque aí quando ele se debate com a realidade da vida, ele vê um degrau tão grande que ele apenas não escorrega e cai, ele afunda e por vezes se perde, sendo por vezes o suicídio o resultado dessa grande vala em que ele mesmo entrou. Construiu um pedestal que não existia. Então, na realidade, é reconhecer quais são as suas dores. Reconheça qual é a sua dificuldade. Agora, não viva dentro dela. Não viva dentro dela. Por quê? Porque você é mais do que ela. Fernando, graças a Deus, de alteração, ele tem só os 3 dedos cotós. Mas digamos que ele não tivesse os braços. Se eu mergulhasse nisso, eu poderia achar que a ausência dos braços era a ausência da vida. Aí nós vamos encontrar em São Paulo uma criança, mas eram 3, se eu não me engano, 4. Foi na época que fiz residência médica, alguns anos atrás, né? Algumas décadas, umas 2 décadas atrás. E eles eram sequelados de poliomielite. Eram tetraplégicos. E dentre eles, essa menina que é tetraplégica, veja, as pessoas têm 2 braços, 2 pernas e ainda reclamam, né? Ela só tinha boca. E ela começou a pintar cartões de Natal com a boca. Esses cartões foram expostos fora daqui. Ela ganhou dinheiro com isso e começou a fazer, então, divulgação do trabalho dela. E conseguiu sair da UTI, que era dentro do hospital onde ela vivia, para montar uma mini UTI em casa e passar a viver do seu próprio sustento. Enquanto ela, sem 2 braços e sem 2 pernas, presa a tudo isso, foi capaz de fazer isso. Eu conheço alguns na fase dos 45 que ainda estão vivendo a adolescência dentro da casa dos pais. Que ainda espera que o pai sustente, que o irmão dê. Porque tem 1000 desculpas para não ter arranjado o trabalho, para não conseguir fazer. Porque sempre tem uma desculpa em cima da dificuldade que lhe aparece. E não na necessidade dele fomentar algo dentro de si mesmo. Então, é preciso saber, porque se essa menina não encarasse que verdadeiramente, para ela produzir algo que pudesse ser comercializado ou visto pelo outro, ela precisava utilizar do único elemento de mobilização que ela tinha, que era a boca, e pintar com ela continuaria até hoje na UTI aonde estava. Então, é preciso parar e assumir. Essa é a minha questão. Esse é o meu problema. Agora, eu não sou ele. Eu sou mais que ele. A presença dele é especificamente o estímulo da bênção, para que eu me descubra maior do que o que eu acho que sou. Porque nós temos o hábito de nos apequenar ao problema e não aprender a cultivar a paz dentro de nós, para que daí em diante a gente faça as coisas. E aí a gente vai dizer o seguinte: saúde é o que interessa. Eu conheço um monte de pessoas saudáveis, mas que não têm paz dentro de si mesmo. Então, é aprender a construir a paz dentro de si mesmo. Para partir da paz dentro de si mesmo, porque a paz dentro de você, primeiro, vai fazer com que você respeite a você mesmo. Porque quando você não respeita a si mesmo, você não tem paz. Quando você não é capaz de olhar e enxergar como você está, você não tem paz. A principal inaceitação e elemento de desequilíbrio, de desarmonização, é o seu olhar sobre você mesmo. Quando você aprende a olhar, reconhecer-se e entender que você é mais do que aquilo ou o contexto em que você está, você começa a então não permitir
que os elementos internos destruam a paz interior que habita dentro de você. E a partir daí, você começa agora a ter um olhar mais calmo, tranquilo e sereno, fazer uma nova proposta para você. Porque é isso que nós queremos com os nossos amigos desencarnados. Que eles esqueçam, mas não no sentido de esquecer porque apaga, não. É que eles se desvinculem de vocês. Porque eles têm uma vida pela frente. E ficar vinculado a vocês não vai resolver nada. Nada. Tem uma vida pela frente. Então, que eles se desvinculem e comecem agora a perceber que existem outros espíritos ao lado dele, querendo que ele desperte para poder caminhar e ir adiante. Ir em frente. Então, na realidade, o que você vai fazer dentro daquela sala é um ato de amor. Deseje de todo o coração, de todo carinho. Olhe, você que está aqui do meu lado, que eu sei que não consegue compreender, que me odeia ou se irrita comigo de alguma forma. Olhe, tem uma vida aí desse lado que você pode começar agora a ir transformando. Porque da mesma maneira que você está ainda se sentindo vivo e por isso me persegue, significa que outros que conviveram com você também estão tão vivos como você. E eles, já que estão tão vivos como você tem uma vida a construir do lado de lá, desse lado em que você está. Abra os olhos e siga, porque eu gostaria que você estivesse bem. Não por eu ser puritano, não. É porque para eu estar hoje grudado em alguém, deixando de me ver minha vida, eu só faria isso se eu estivesse doente, se eu não estivesse bem. Então, como eu não gostaria de me sentir assim, eu também gostaria que você se libertasse e seguisse a sua vida. Veja que é uma modificação, que a bênção do estímulo vai estar presente aí. Você não está mais aqui para se livrar, para se descarregar desse desencarnado. Você está aqui aprendendo que quem se relaciona com a gente é gente. E a única coisa que podemos fazer no sentido de ajudar gente é ser amoroso com essa gente. Porque isso faz com que essa paz de espírito que a gente procura dê um significado à vinda do Cristo até nós. Porque aquela coroa de espinhos, onde está escrito lá, foi por você. E aí as pessoas vão entender que é o sofrimento. Sabe por quê? Tem alguns espíritos que chegam lá, e na hora que nós convocamos, que ele aparece para ser auxiliado, pasmem, sabe o que ele diz? Eu não mereço ser ajudado. Porque se vê tão podre naquilo que fez, se culpa tanto, que ele diz, eu não mereço ser ajudado. Agora veja só, para mim o único significado desse rosário de espinhos, né, e dessa frase nesse rosário, foi por você, é o seguinte, ó, nenhum sofrimento é necessário. O sofrimento se faz necessário porque você não quer abrir os olhos, porque o Cristo dizia, meu fardo é leve e meu jugo é suave. A proposta do Cristo jamais foi o martírio, mas sempre a misericórdia. E a misericórdia com o outro ganha o nome de solidariedade. É esse sorriso do Cristo que nos convida. E aí quando a gente fala do sorriso do Cristo, que é então a bênção de estímulo, ela aparece para quê? Para lhe convidar a mudar de vida. Só que o pessoal acha que mudar de vida é o seguinte, entrar na cabine, tirar, botar uma outra roupa, maquiar, igual aquela, como é? Aquela propaganda, um programa que tem, que pinta as mulheres todas, corta o cabelo, troca o... Como é o nome daquela placa? Daquela praga? Não, tem um nacional e tem um... Hein? Esquadrão da Moda. Muda a pessoa daquele jeito. E veja só, quando eu falei que nós precisamos ainda sair daquela fase, tem um menininho aqui que ainda lembra-me essa fase, né? Mas nós estamos como se estivéssemos na fase dele. É que passou no Esquadrão da Moda, agora é outra pessoa? Não. Mas, Fernando, não estou falando de moda, de botar vestido, de pentear cabelo, estou falando desses valores que a gente passa a conhecer, os valores do Mestre, os valores do Cristo, e que a gente colocando na alma, a gente é uma pessoa diferente. Aí eu trago a vocês uma imagem. Quando eu digo essa imagem, é para que a gente possa entender que não tem como eu dar passos maior do que minhas pernas. Quando o Jesus vem,
Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Não existia cristianismo. Quem começa a construir essa visão do cristianismo é um dos seus apóstolos que não andou com ele, Paulo. Que antes de Paulo, o nome dele era Saulo. Perseguia a galera toda. E aí, quando viu Cristo, perdeu a visão, e quando voltou a enxergar, entendeu que ele precisava utilizar todo aquele arsenal de habilidades que ele tinha, não para destruir, mas para construir. E pelas mãos dele, o que entendemos como cristianismo passou. Só que esta pessoa dizia: faço muito mais do mal que não quero do que do bem que quero. Porque não é conversão. Eu recebi a palavra e estou salvo. Não. Porque o que você é hoje é o resultado de múltiplas experiências e múltiplas encarnações. E que não se muda no estalar de dedos. Para entendermos o que é isso, quantos começam a dieta na segunda e terminam na terça? Achando que é simples. Não é. Foram elementos arraigados e que você vai ter que o quê? Enfrentá-los. Então o convite do Cristo é para que nós andemos de alpercatas. Ou seja, façamos a trajetória da nossa transformação. Abrir os olhos, beleza, velho, agora vamos mudar. Então chegou ali, o amigo que estava com você, ignorante e em desalinho, foi socorrido. Você já abriu os olhos, que não deve estar se prendendo? Faça agora com sua vida o que você pediu para que ele fizesse e ele despertou e fez. Não se prenda a coisas pequenas. Não destrua a sua vida por coisas assim. Se desapegue do outro. Se o outro tem uma outra proposta e se separa, que ele siga o caminho dele. E que você deseje a ele sorte, bem-estar. E você procure construir para você seu bem-estar, sua harmonia. Não deixe que ele se separando roube a sua paz de espírito, porque ele só rouba se você deixar. Por mais calhorda que você ache que ele ou ela seja, só lhe rouba a paz se você deixar. Porque a proposta em tudo isso é que a gente aprenda a socorrer quem está se afogando. E sabe quem está se afogando? Nós. Estamos nos afogando nesse mundo imediatista, nesse mundo do toque mágico, desse mundo que eu fico solteiro e quero encontrar a mulher encantada que vai resolver os meus problemas. Eu que quero ter os filhos que não me tragam problemas. Os filhos que cuidem dos netos e não sejam aqueles capetas, seja aquela coisa linda, maravilhosa. Um emprego que eu só faça mandar, todo mundo siga e ninguém me perturbe. Nós precisamos nos resgatar dessa vida. E ninguém pode resgatar dessa vida senão nós mesmos. O estímulo da bênção é essa bênção. Desenvolva a habilidade de conviver com o outro, sendo você aquele elemento que faz a diferença. E essa ajuda é a ajuda que você precisa fazer a você mesmo, para que frente às suas dificuldades, você não olhe ela com esses olhos cinza, né? Para quem gosta de foto, na realidade, o preto e branco tem uma nuance de variedade maior do que o colorido, né? Mas a gente, vamos na nossa santa ignorância, a gente vai olhar isso daí e vai olhar as nossas dificuldades desse jeito. Ah, mas então eu vou entrar aqui e meus problemas vão acabar? Não. Lembre que Jesus disse, aquele que desceram à sua frente, levanta, porque ele era paralítico, pega a tua cama e vai. Ou seja, construa a sua jornada, não é mágico. Então, é que a gente consiga pegar a nossa cruz de cada dia e dar um colorido, dar um sentido para aquilo. Em vez de perguntar, por que eu estou passando por isso, nós nos perguntemos, para quê? Porque quando descobrimos o para quê, não é sentado e raciocinando, não. É trabalhando. Porque sabe o que foi que fizeram nessa historinha? A senhora, vendo todos os filhos ali já desesperados, ela pega uma caixa, traz à mesa, lacrada e diz, olha, seu pai não nos deixou na máxima penúria, não. Ele deixou aqui um rico tesouro, incomensurável para cada um de nós. Mas eu acho que, levando em conta e rogando por ele, né, naquele seu sentido de deixar o melhor
para os filhos, nós deixemos para só lançar mão do que há aqui dentro desse baú, se verdadeiramente todas as esperanças se acabarem. Se faltar o básico, nem conseguir comer. Então vamos mostrar e buscar fazer mais. E nessa história, então, em vez dos filhos chorarem pelo que não tinham, começaram a fazer o quê? Arar a terra, trabalhar, dando o máximo de si para conseguir fazer com que aquilo de novo florescesse. E frente, então, a esse estímulo e o esforço do trabalho, eles fazem com que o trabalho seja bem visto. E aí eles começam a ter recursos financeiros, a ponto de ultrapassar os recursos financeiros que os pais tinham. Mas quando a gente fala nessa qualidade, quando eu citei que a gente falava do médico, do professor, do porteiro, do engenheiro, é a criatura que não tinha nada e aí começa a fazer bolo doce para vender. Veja só, se ela faz aquilo com carinho, se ela faz aquilo com dedicação, se ela faz aquilo com cuidado, é algo que é bom, que é gostoso, que o outro compra, e o outro fala para o outro que foi bom, e o outro fala para o outro que foi bom, e ela consegue fazer dali um meio de vida. Se ela passa a lavar roupa, e ela faz aquela lavagem de roupa, certo? Com responsabilidade, fazendo o melhor, buscando usar o melhor produto, o outro descobre que aquilo é bom e fala para o outro também quer. E a partir daí ela também não passa fome. Então, fazendo, seja o que for que estejamos fazendo, a nível profissional, dê o melhor de você, porque sempre alguém está ali a olhar. E se você é alguém que dá o melhor de você, se tiver uma oportunidade de lhe colocar em outro lugar, lá você também melhor fará. Então, quando os filhos, depois de alguns anos, 6 anos, conta a história, tinham mais do que o pai já tinha, naquela época, perdido por causa da questão econômica, que ele foi à bancarrota, chamam a mãe para eles abrirem a caixa, né? E quando ele abre a caixa, qual é a mensagem que vai estar dentro da caixa? Certo? A mensagem de esperança. Não se desespere. Vá sempre adiante. Sempre aceite essa mão que lhe estende a dizer que você é capaz. Você é capaz de fazer muito mais, trazendo o fardo leve do Cristo, o jugo suave que ele tanto propagou, aonde o convite é você mudar a sua forma de olhar a vida, a sua forma de enxergar, porque a depender do que você olha, como você olha, você só vê descaminhos, aonde existe na realidade a trilha para você sair do labirinto aonde você está. E esse aspecto ele nos convida a entender que só é possível quando aprendemos a desenvolver o sentimento de solidariedade. Porque na hora que aquela mulher disse que havia um tesouro naquela caixa, alguns poderiam dizer que ela enganou. Disse aos filhos que tinha o que não tinha. Que ela ludibriou-os. Não. Ela usou de um artefato para que eles pudessem tocar dentro de si mesmo o potencial que eles tinham. O Mestre ora por nós, para que nós sejamos capazes de tocar esse potencial que nós temos, em vez de ficar apenas se colocando como pedinte, se colocando como aquele que está ao chão, precisando sempre que alguém o carregue. Ele diz, não, vá adiante. Acredite em você e faça um pouco mais. Então, quer dizer que eu estou dizendo para que vocês não precisam fazer o tratamento, vocês podem se mandar? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, se você veio para um tratamento, seja esse, seja o tratamento psiquiátrico, tomando a medicação, seja a sessão de psicoterapia com o terapeuta, se seja usando os comprimidozinhos para diabetes, hipertensão, o que seja, use o tratamento. Mas se pergunte, para quê? Porque se é para você melhorar e continuar fazendo a mesma coisa, qual o sentido de estar aqui? Porque do ponto de vista da desobsessão, os espíritos que lhe acompanham serão atendidos, com fé em Deus. Mas outros, porque é o que não faltam, se agregarão a vocês. Porque eles são atraídos pelos seus hábitos, pelas suas vibrações. E aí então, a gente possa perceber que o Cristo nos auxilia, nos carrega a partir de sua mensagem, nos coloca nos braços. Como aquela mãe fez, dizendo para os filhos
que tinham a quantia naquele baú. Aonde então eles se desesperaram, eles romperam a desesperança. Acreditaram em si e foram adiante. O Cristo faz isso e nos acolhe. Mas não para nós continuarmos a vida inteira nos braços dele. E simplesmente porque foi o que ele disse na passagem: levanta, pega a tua cama e vai. E foi o que ele disse à adúltera: mulher, vais e não peques mais. E aonde ele, encontrando durante o caminho a samaritana no poço, e ele com sede pede a ela água, e ela titubeia, e ele diz para ela: quem beber dessa água sempre terá sede, mas quem beber da minha água jamais terá sede. Ou seja, se você está buscando o acolhimento do Cristo, do sagrado, dê a ele o nome do Cristo ou de Jesus, ou outro nome, de acordo com que seja a sua crença, olhe o que é que você está querendo integrar a você. Se for aquilo que integrado a você faz com que você tenha um olhar mais suave e mais leve sobre o outro e sobre você, deixando de imputar ao outro o peso da cobrança, deixando de imputar a você o peso da culpa, mas sim fomentando tanto no outro como em você a esperança, aí sim você está em busca verdadeiramente do que pode lhe trazer esperança. Esperança é o que essa mulher traz aos seus filhos, aonde em vez de olhar o sombrio, a gente vai olhar aonde há luz. É porque, por exemplo, se eu ficar temendo, ou qualquer um de nós, a violência que está aí fora, a gente sai? Não. Salvador é diferente de Fortaleza. Fortaleza, que minha mulher é cearense, né, eu vou para lá, e aí, há uns anos atrás era assim, os carros lá eram tudo de vidros escuros. E aqui tinha um ou outro. Agora aqui é tudo de vidro escuro também, muitos carros têm, né? Mas tem menos do que lá, eu acho. Só que agora lá começa a ter carro blindado, é uma febre. Todo mundo que tem uma condição financeira melhorzinha está blindando os carros. E o que é que acontece? O ladrão assalta antes de você entrar no carro, ou quando você sai do carro. Tem gente já fazendo o quarto do pânico dentro de casa. Conheço um em Alphaville que fez o quarto do pânico dentro de casa. Ou seja, há toda uma indústria fomentando isso. Como se você fosse capaz de criar uma cúpula que lhe protegesse de tudo isso. Não há isso. Então, a ideia que a gente tem é que esperança é algo possível. E simplesmente porque isso sempre está presente. Sempre recebemos ajuda. Mas sabe de quem? Quem está naquele lugar ali, não precisa que você saiba do nome dele, não. Não precisa aparecer com um nome flamejante na testa, não. Quem sabe a sua obrigação faz em silêncio. Lembra daquela passagem do Evangelho, que não sabe a mão direita o que faz a tua mão esquerda? Ou vice-versa? É que você não precisa sair para ir propagando. Quando você quer ajudar, vai e faça. Auxilie naquilo que é preciso, porque justamente os que são chamados irmãos de luz, eles estão aí trabalhando em silêncio, vocês nem sequer sabem que estão recebendo auxílio. E não é nessa casa não, em qualquer lugar, porque a vida é assim. Os Espíritos estão conosco em qualquer lugar. E sabe por que eles não aparecem? Porque a bênção do estímulo deles é dizer, sem palavras, acredite em você. Levante e faça a diferença. Porque é essa diferença que faz com que você reconheça a luz que há dentro de você. E só essa luz pode lhe guiar nas pontes que você precisa passar. Porque ninguém pode lhe levar além do que você mesmo. Ninguém conhece esse caminho. Esse caminho, só quem conhece é você. E quando você começa a entender isso, caminhar com o outro é caminhar com o outro, respeitando ele nas suas limitações, como você também tem as suas. E aí então vamos começar a entender que a luz do Cristo que brilha, ela busca suscitar em você, não o pedinte, mas aquele que veja o que é que você pode fazer, mesmo doente como está. Porque ele busca despertar o espírito que há em você. E esse espírito, que na realidade é você, porque o corpo que usa agora é passageiro, ele simplesmente traz a luz do Mestre dentro dele. É essa luz que brilha dentro de todos nós, e aí vamos entender então essa grande luz, que não está em Chico e nem em Joana, mas está em cada um de vocês. Que tudo que vemos hoje como realidade é fruto de um sonho. Então, o convite da bênção do estímulo
meu modo de traduzi-lo agora é: nunca deixe de colocar energia no seu sonho. Realize. Realize os seus sonhos. Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de se projetar para você uma proposta que te leve além da onde você está. Não se pequene. Você é muito mais do que o que você pensa.